Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 8 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas sim que querem ser tudo que nasceram para ser, olhando para frente com otimismo, com muita positividade, porque hoje é dia 9 do 9 do 9, hoje é terça-feira, é dia de portal, um portal para a nossa vida, um portal para realmente finalizar aquilo que já não adianta mais a gente ficar ali insistindo, um portal de limpeza, um portal de transformação. E por que 9 do 9 do 9? Hoje é dia 9 de setembro, mês 9, e 2025, dentro da numerologia, fecha 9. Então, 9 do 9 do 9. Um portal de mudanças para você realmente mudar, para se transformar e se tornar a sua melhor versão. E hoje não podia ser diferente, a gente está nas nossas lives das terças-feiras, onde a Márcia e eu estamos juntos e a Márcia sempre vem, traz uma aula para nós, onde a gente aprende, onde a gente abre a nossa consciência sobre a causa emocional das doenças. Quais são as doenças que você percebe que está te afetando? Quais são as doenças que você percebe que está ali dentro de você, ou em parentes, em amigos, que acaba refletindo nas questões emocionais, físicas, espirituais? É sobre isso essa série de lives, já fizemos lives, procure, que estão aqui no Instagram, estão também lá no YouTube para você poder assistir. Estão lá no canal da Márcia e no meu canal no YouTube, todas as lives que a gente fez. E hoje a Márcia traz mais 4 doenças. Quais são as causas emocionais? O corpo é fofoqueiro, o corpo ele dá sinais, o corpo ele fala. E hoje aproveite essa energia desse portal para transformar e começar a cuidar mais de você. E lá no final da live tem orientação do tarô para você. A Márcia já está aqui, já vou autorizar aqui para ela entrar nas nossas terças-feiras. Já estamos criando uma linda egrégora nas terças-feiras, onde você para durante 1 hora na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, aonde você estiver, para assistir às nossas lives das terças-feiras. Então, está sendo criado um hábito para você nos assistir. Se você está nos assistindo na gravação, você faz parte dessa energia incrível, dessa energia transformadora. Então, fica conosco, porque o corpo ele é fofoqueiro e hoje a live é exclusivamente para você que tem questões físicas de doenças e o teu corpo está gritando e é momento de transformação. Vamos ver se a Márcia consegue entrar aqui de novo. Eu estou falando, é o 13 Atlas. O 13 Atlas está vindo. Está vindo, outubro está chegando, dia 29 de outubro, o 13 Atlas está passando próximo da Terra. Mais para frente a gente fala mais sobre o 13 Atlas, mas eu estou falando que depois que o 13 Atlas apareceu, as lives estão caindo, o pessoal não está conseguindo entrar, está bugando aqui as lives. Olha, eu estou falando, é o 13 Atlas, é o 13 Atlas. Quem estiver ao vivo vai dando boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E enquanto a Márcia vê se consegue entrar aqui ao vivo, quero dar boa noite para a Elisiane, que está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. A Vivi também está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. Vai curtindo, vai mandando aviãozinhos, vai fazendo teu movimento aqui para compartilhar toda essa energia. E lá no final da live tem orientação do tarô para você. Quero dar uma noite para a Helena, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E vamos de novo, vamos de novo. Não vamos desistir, não vamos desistir. Vamos ver se agora vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Vamos torcer, vibração positiva, rufem os tambores. Vamos ver se a Márcia consegue entrar aqui. Eu já autorizei aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aceitar. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo, vai dar certo. Não vamos deixar as interferências. É dia de portal. Né? O que você precisa finalizar? O portal ele continua, né, nesses próximos
7 dias, ainda continua forte essa energia do portal na nossa vida. Nem sinal, eu acho que é o 13 Atlas. Deixa eu fazer diferente aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo mandar o convite para Márcia. Vamos ver. Convidar. Vamos ver se agora ela consegue entrar. Energia, são coisas que acontecem. Estamos ao vivo, é 8h05 agora. Ai, Ah, agora foi. agora foi! Aê! Ritmo de festa! Boa noite, Márcia! Oi, gente, boa noite, Pietro. Que bom que a gente conseguiu entrar, que bom que a gente conseguiu iniciar a nossa live. Já estava ficando tensa aqui. Acontece. É o 13 Atlas, é portal, é todos esses movimentos. Mas seja bem-vindo, a alegria de ter você novamente aqui conosco. Ai, a gratidão e a alegria é toda minha, gente. Nas terças-feiras são dias especiais porque nós estamos todos juntos aqui. Verdade, vai criando uma linda egrégora, vai criando realmente uma parceria forte com várias pessoas assistindo ao vivo, assistindo na gravação. Então, o pessoal que está ao vivo vai dando boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E hoje a gente segue, então, para mais 4 doenças dessa série sobre a causa emocional, porque o corpo ele é fofoqueiro. Exatamente. Vamos conversar um pouquinho mais 4 doenças hoje, para a gente ir entendendo, né? Quais as emoções que estão nos adoecendo, quais as emoções que fazem o nosso corpo externar em forma de dor, algo para ligar um alerta para a gente começar a mudar a nossa forma de ver as situações, os nossos pensamentos, as nossas emoções, deixar de querer controlar tanto as coisas, né? Às vezes a gente quer viver num controle, sem se dar conta que, na verdade, nós não controlamos nada nessa vida, né? E quando a gente abre mão, quando a gente solta, quando a gente libera tudo isso, o nosso corpo responde com saúde. Então, vamos conversar um pouquinho mais hoje sobre amidalite, esclerose múltipla, hérnia de disco e problemas intestinais. Muito bem, então fica ali, já anotou, pegou as doenças, já manda para o teu amigo que você sabe que está passando por alguma situação delicada, algum familiar, vai mandando para os teus amigos. Mas antes de nós iniciarmos nas doenças, antes de iniciarmos, né, Ai, não tem vamos, comercial, né? nós não vamos chamar os comerciais ainda, estamos ainda começando a live, por enquanto não tem comercial. Hoje é portal. O pessoal que quer fazer a mandala da virada, ainda dá tempo? Hoje, infelizmente, não vai mais dar tempo, né, Pietro? Porque a gente precisa de pelo menos 24 horas para conseguir ativar uma mandala, para preparar tudo que a gente precisa para ativar. Mas sim, hoje fiz a ativação de algumas mandalas. Foram alguns momentos bem interessantes, assim, uma energia bem bonita. Realmente hoje a energia tá de soltar, né? De finalizar ciclos, de soltar mágoas, de soltar dores, tristezas, para a gente se abrir para receber o novo. Afinal, para a gente conseguir receber coisas novas, a gente precisa abrir espaço dentro da gente também, né? A gente precisa tirar tudo que está pesando para se abrir para receber lá a nossa prosperidade, para receber muita saúde, para receber tudo que realmente a gente está pronto para receber. Mas às vezes, como não tem espaço, as coisas também não conseguem chegar até nós, né? Exato. Então hoje não tem mais como fazer mandala virada. Hoje não. Hoje, no máximo, a gente ainda consegue ativar alguns gráficos para prosperidade. Isso a gente consegue fazer. Tá, olha ali. Então, para você que está nos assistindo ao vivo, aproveita, já manda um direct para a Márcia, se você quer ativar um gráfico para prosperidade, para realmente finalizar um ciclo de É, miséria, de pobreza, de crenças limitantes, iniciar um novo movimento na tua vida, aproveita. Mas esse portal, ele continua aberto, continua fazendo essa parte energética para os próximos 7 dias. Todo o portal Eclipse, ele continua ativo por 7 dias após a abertura. Então, esse portal 9 do 9 vai até na próxima terça-feira.
Claro que o ápice da energia é hoje, né? Então, hoje é o dia. Mas se você não conseguiu fazer a tua mandala da virada hoje, pode fazer amanhã, pode fazer na quinta, na sexta, no sábado. Aproveite, aproveite que vai ser incrível você se permitir a essas transformações. Então, pessoal que chama a Márcia, aproveita, já manda fazer gráfico. Vamos fazer gráfico, vamos fazer gráfico, vamos movimentar, sair da procrastinação, sair da zona de conforto. É isso que esse portal 9 do 9 vem nos convidar. E, Mas Márcia, como que a pessoa faz para entrar em contato? É pelo direct, WhatsApp? exatamente, tanto pelo direct quanto pelo WhatsApp no 51991215128. Mas, Pietro, eu estava pensando aqui e a gente pode dar uma dica bem bacana que as pessoas conseguem fazer hoje na sua casa ainda, né? Que é escrever uma cartinha de tu, é um exercício bem bacana que a pessoa vai lá e escreve uma cartinha de tudo que ela quer soltar, do que ela quer deixar para trás, das pessoas que ela quer perdoar. E aí depois ela vai lá e queima essa cartinha. E a partir do momento que ela queima essa cartinha, ela pega um outro papel e vai lá e escreve tudo o que ela quer receber, tudo que ela está pronta para receber. É um exercício bem bacana e que pode ser feito em casa, individualmente, por cada um, colocando ali. E realmente eu posso garantir para vocês, quem já fez esses exercícios, quando a gente queima o papel, a gente já tira muitas coisas de dentro de nós. Então, é uma dica simples, mas que pode ser feita em casa e que pode ter um resultado bem bacana. Muito bom. Então fica a dica. Então pega papel, pega lápis, faça a tua cartinha, faça essa profunda limpeza e essa transformação que vai te ajudar muito a realmente limpar, abrir caminhos e expandir a tua energia. E como que o nosso emocional ele fica doente? Você trouxe na última live, mostrou um pouquinho na questão dos corpos, mas como é que é essa questão? O emocional fica doente para as pessoas que estão começando a nos acompanhar hoje? Sejam muito bem-vindos, né? Como é que é essa questão do emocional ficar doente e gerar algo físico? Hoje eu vou ficar devendo a plaquinha para mostrar para vocês os corpos físicos, tá, gente? Porque ela está ocupada num tratamento de radiestesia terapêutica. Mas basicamente assim, nós temos o nosso corpo físico e além do nosso corpo físico, nós temos mais 6 corpos sutis que fecham os 7 corpos que correspondem aos 7 chakras. E no o nosso corpo sutil, imediatamente ao nosso corpo físico, as pessoas chamam de aura. É aquela a aura que as pessoas costumam dizer que elas veem a cor, né? E o corpo imediatamente, o corpo sutil, imediatamente após a nossa aura, é o nosso corpo emocional. Então, na verdade, as nossas emoções, elas se concentram no nosso corpo emocional. E é ali que as coisas começam a se refletir no nosso corpo físico. A gente tem muita a impressão de que é aqui, é no coração, né? Quando é uma emoção densa, é no plexo solar, é na boca do estômago, é o estômago que fica ruim, né? Mas, na verdade, é um reflexo do que está lá nas nossas emoções. Então, se reflete, acaba se refletindo no nosso corpo físico e depois de muito e muito tempo que a gente fica com aquelas emoções, elas acabam se condensando e vêm a manifestar alguma doença no nosso corpo físico. Então, olha ali, então somatiza a doença no nosso físico. Então, realmente, procurar observar, cuidar das nossas emoções é muito importante. Para você que está ao vivo, vai dando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Se você tiver dúvidas, curiosidades sobre as doenças, comenta aqui. Se você tiver sugestões sobre outras doenças também, vai comentando que tudo isso vai agregando para trazer conteúdo para você. E a primeira doença, qual vai ser? O pessoal fica ansioso, diz que eu chamo intervalo, diz que eu fico enrolando, diz que eu falo demais, mas qual é a primeira doença que hoje a gente vai conversar?
Então, vamos começar falando da amidalite, né, gente? Que é a inflamação das nossas amígdalas que ficam aqui na nossa garganta. E a amidalite, ela representa o quê? A raiva por não poder fazer, por não poder realizar os seus sonhos, por não poder fazer o que gosta. O medo de ir em frente com as suas ideias, às vezes devido às repressões que sofre, né, das pessoas que estão ao redor, o medo de daqui a pouco também não ser aceito. Então, é o quê? O que é a amidalite? As energias pesadas que a gente vai engolindo, né? Vai se somatizando ali no dia a dia. Então, isso acaba o quê? Inflamando a nossa amígdala, né? Vai pesando, 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 até o momento que a nossa amígdala tá enorme e às vezes a gente não consegue nem respirar mais direito. Vai nos sufocando. Mas a amidalite, ela tem uma curiosidade muito grande, que ela é mais vista em crianças do que em adultos. Então, o que acontece? As crianças do 0 aos 7 anos e meio, elas estão vibrando na energia Yin, na energia do feminino e na energia da mãe. Então, como que uma criança que daqui a pouco, né, não vai ter medo da vida? Uma criança geralmente são seres puros, seres inocentes e que elas vivem, elas vão, elas fazem, elas não, ainda não têm medo dentro delas. Mas por que essas crianças adoecem? Por que essas crianças vêm a ter amidalite? Porque nesse momento essas crianças estão representando o que a mãe sente em relação à própria vida. Então, às vezes, a mãe tá ali sentindo raiva por não ser aceita nas suas ideias, por daqui a pouco não conseguir realizar os seus sonhos, ou ser aquela mãe que cuida demais dos outros e acaba esquecendo de se cuidar, acaba esquecendo de olhar para si mesmo. Então, a criança, ela passa a ter problema na amígdala, porque a criança vai funcionar como uma catalisadora dessa carga energética reprimida pela mãe. E dos 7 anos e meio aos 14 anos e meio, a criança ela tá na ressonância do pai, então ela tá vibrando na energia Yang, né? E aí essa criança também, da mesma forma, vira uma catalisadora da raiva que o pai tem reprimida na garganta, das coisas que o pai acaba não expressando. Geram amidalite numa criança de 7 anos e meio aos 14 e meio. Olha que interessante observar isso. Então, as questões das próprias emoções do pai e da mãe vão sim gerar um sentimento e a criança acaba somatizando essa energia para ela. Por Exato. amor, né? É um movimento por amor que a criança faz. Isso aí. É um movimento por amor, é um movimento inconsciente, na verdade, né? Porque existe a ligação energética e a criança, na verdade, ela só está refletindo o que está guardado dentro dos seus pais. Olha ali. E no caso das pessoas adultas que acabam tendo problemas de amidalite, muitas vezes precisam retirar as amígdalas. O Sim. que reflete essas questões na vida adulta? É que quando é um adulto, é realmente aquela pessoa que acaba não se expressando, acaba engolindo muita coisa, né? Ela sofre repressões, ela não consegue expor as suas ideias. E isso, aquela forma de engolir, engolir, né? Chega num momento em que as amígdalas realmente elas materializam essa doença. O não falar, o não se expressar, o não colocar para fora, o falar sim para todo mundo e não falar não, não dar limites. Então, acaba estourando essas questões da garganta, a questão das amígdalas e a úvula, que é a tradicional campainha. Tem muitos casos da úvula inchar. A úvula incha, ela vem até aqui embaixo, fica grossa, envolve as mesmas questões também. Sim, porque ela está totalmente ligada à questão.
do engolir, né? E ela está muito ligada ao chakra laríngeo. Então, as amígdalas, a garganta, a tireoide, tá tudo ligado ao nosso chakra laríngeo. Então, quando esse chakra não está funcionando bem, automaticamente vai refletir no funcionamento do nosso corpo também, né? Então, a gente tem as questões energéticas e emocionais, mas para esse chakra realmente ele ter desequilibrado, é sinal que a gente está ali engolindo muita coisa, está deixando de ser a gente mesmo, né? Deixando de expressar a nossa essência, daqui a pouco fazendo um papel para agradar as pessoas, mas que nos desagrada, né? E como que a pessoa pode, então, trabalhar essa questão do laríngeo, das amígdalas? Como que ela pode fazer, seja através dos gráficos, da terapia, mas também dela poder se expressar? Exato, a principal forma é realmente ela ter um profissional, ter uma pessoa que ela consiga falar, consiga expressar, consiga realmente ser quem ela é, começar a trabalhar isso e enxergar as melhores formas que ela tem para se expressar no mundo. Olha, então hoje, no dia do portal, é uma ótima oportunidade de você realmente falar, se expressar, colocar para fora, encerrar muitas coisas. O Exato. medo das pessoas. Ah, não vou falar porque a pessoa não vai gostar, a pessoa vai entender errado. Enquanto isso, está engolindo os sentimentos e aí estoura o teu físico. Então, O se próprio expressa. O próprio exercício, essa dica que a gente deu de fazer lá a cartinha das coisas que tu quer soltar, que tu quer encerrar, é um ótimo exercício para quem tem problemas na garganta, de amidalite, que seja dor de garganta, enfim, faringite. Vai lá e escreve. Escreve tudo que está incomodando, escreve tudo que tu não quer mais na tua vida e queima esse papel depois, para ver se as amígdalas não dão uma desinchada assim e não, a pessoa já não começa a conseguir realmente engolir, começar a engolir com mais leveza, porque quem tem problema de amígdalas geralmente não, às vezes tem dificuldade até para engolir a água, né? Verdade, verdade. Então, procure falar, se expressar. Se você não consegue, então, se expressar verbalmente, escreve. Escreve, queima o papel, fala tudo, escreve tudo que você gostaria. Ah, precisa falar algo para alguém, né? Direciona uma carta para essa pessoa. E aí você escreve tudo que você gostaria de falar. Assina e queima. Porque aí já vai ser um grande processo de liberação. E aos poucos tu vai perceber e tu vai conseguir falar. E através da radiestesia tem gráficos para ajudar a pessoa, muitas vezes na timidez, a desbloquear a voz. Tem muita gente que não fala por medo, não fala por timidez. Como é que a radiestesia pode ajudar a pessoa a falar? Tem vários tratamentos, tá, Pietro? Na radiestesia terapêutica, o que a gente sugere, né? Quando vem esses casos, às vezes até de muita timidez. O ideal é a gente fazer todo um alinhamento de todo o sistema, inclusive de chakras e aura, e aí depois tratar a questão específica da timidez ou tratar a questão específica de saúde, de amidalite. Em determinados casos, a gente já viu simplesmente o problema desaparecer. Por quê? Porque aí tu faz o alinhamento energético da pessoa e isso começa a trazer um desbloqueio, começa a deixar ela mais segura para ela falar, e ela acaba conseguindo se manifestar, mudar o seu jeito de ser, mudar o seu comportamento e automaticamente a doença some. Muito legal. Então, se permita fazer esse movimento para você liberar não só a tua garganta, mas a tua comunicação, a tua expressão se liberar diante do todo. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinho. Se você tiver dúvidas, perguntas, coloca aqui nos comentários. E lá no final da live tem orientação do tarô para você, que hoje é dia de portal. Então, o tarô está totalmente nessa energia incrível do portal. E qual é a próxima doença?
Vamos falar agora da esclerose múltipla, então, gente. A esclerose múltipla, ela se apresenta como uma degeneração das nossas células nervosas, né? Existem até alguns casos de atores famosos que tiveram a doença e que realmente tiveram que parar com a vida, porque a pessoa, quando tem esclerose múltipla, ela acaba perdendo o controle, às vezes controle, inclusive, da bexiga e do intestino, mas dificuldade para caminhar, dificuldade para falar, ela paralisa alguns músculos e a pessoa vive sempre com muita dor. Então, é uma doença muito difícil. E o que a esclerose múltipla ela indica, né? Pela metafísica da saúde, ela indica uma pessoa que carrega assim no coração dela indignações tão profundas que fazem essa pessoa se fechar, fazem ela se tornar uma pessoa dura emocionalmente e para ela poder viver sem se ferir com os problemas que tem na vida dela. Então ela se fecha ao ponto de criar rigidez, rigidez muscular. Ela fica uma pessoa extremamente rígida, rígida com a vida dela. E o que causa essa rigidez? O que causa, o que faz a pessoa se fechar tanto para a vida? O medo. O medo que acaba fazendo essa pessoa ficar fechada, rígida, que vai enrijecendo todo o corpo dela e vai degenerando todas as células nervosas. Olha só, e essa questão do medo, essa questão dessa questão do se fechar, é algo que a pessoa traz numa vida toda, né? Que muitas vezes acaba desencadeando lá na velhice ou na vida adulta, essas questões. Mas Geralmente na vida adulta, né? uhum. Como que a pessoa pode, então, trabalhar essas questões de se permitir a olhar para esse medo e a não se fechar? Muitas vezes ela se fecha depois de uma questão de saúde, depois de uma questão de uma perda familiar, de um término de um relacionamento, de uma grande frustração, a pessoa acaba se fechando. Então, como é que ela pode se permitir se abrir? Então, é bem interessante isso, que a esclerose múltipla, para a pessoa ter uma reversão no seu quadro, são dicas simples. Claro que, né, pode trabalhar com terapeuta, falar sobre a questão, fazer alguns tratamentos voltados para a esclerose múltipla, mas a pessoa precisa muito fazer a parte dela. A pessoa precisa se abrir para o amor, se abrir realmente para receber amor, parar de se defender. Então, assim, tem umas dicas que a gente já viu, questões assim e estudos que funcionam, que são o quê? Ter contato com crianças abaixo dos 3 anos, trocar abraços com essas crianças, porque a criança com menos de 3 anos, ela tem um coração muito puro e a energia que esse coração de uma criança de até 3 anos irradia, ela é uma energia de muito poder de cura. Então, se é uma pessoa que essa criança gosta, ela vai abraçar com muito amor e ela vai transmitir muito amor para essa pessoa. Outra dica para as pessoas começarem a ter uma regeneração das células nervosas é contato com animais, é fazer carinho com a sola do pé sobre um animal com muito carinho, ficar acariciando esse animal, ter contato, principalmente gatos, porque os gatos eles têm um poder de cura muito grande. E uma outra dica é o contato com a natureza, se reconectar com a natureza e principalmente botar os pés na terra preta, mas especificamente terra preta, pelos benefícios curativos que a terra preta possui. Olha só que interessante. Terra preta, então, contato com a natureza, contato com a mãe terra, para realmente voltar a ter essas vibrações de alegria, de amor,
de restauração das células e do equilíbrio. Então, contato com as crianças, com os animais, né, contato com a natureza, e, e como que a pessoa, né, ela pode, então, fazer todo esse movimento e mais a partir da radiestesia. A radiestesia pode também trazer, através de remédios, através de gráficos, essa ajuda para ela? Com certeza. Deixa eu dar um oi para Elisiane, querida, tá nos acompanhando de novo. Ela colocou ali, nossa, que super dicas, Márcia. E são dicas simples, gente, só que podem fazer toda uma diferença num quadro, né, de uma doença tão dolorosa quanto a esclerose múltipla. Ai, olha só. E a Tati também tá aqui. Excelente, prima, muito esclarecedor. Tati, um beijo, meu amor. Que saudade de ti. Então, assim, com certeza, a gente tem protocolos para montar, para tratar a esclerose múltipla, mas nesse caso, eu diria que a pessoa portadora da esclerose múltipla, eu sempre digo assim, é 50% eu e 50% tu, né? 50% a pessoa que está sendo atendida. Mas nesse caso, eu diria que é 80% a pessoa que está sendo atendida, que vai ter que fazer a parte dela, sabe? Os tratamentos vão ficar em segundo plano, sendo que o movimento maior, a abertura maior, tudo bem, a gente vai montar protocolos, a gente vai utilizar daqui a pouco gráficos para saúde, para harmonia, para a pessoa se harmonizar com ela. Mas a pessoa vai precisar fazer um movimento muito grande. A pessoa realmente vai precisar fazer a parte dela, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Não vai resolver somente a gente montar um protocolo com um gráfico para saúde, para harmonizar, para ativar o chakra cardíaco dessa pessoa, para fazer ela se abrir para o amor, se ela não fizer a parte dela. Verdade, a pessoa precisa dar esse passo. Realmente confiar nela, buscar ajuda e se permitir a ser ajudada. Se permitir, sim, a dar, fazer esses movimentos transformadores. Tatiana fez uma pergunta aí. Mas e quando a pessoa já está em estágio avançado da doença? Como faz? Fica bem mais difícil, tá, Tati? Por quê? Porque a pessoa com a esclerose múltipla, ela vai perdendo a consciência também, a questão de tomar decisões, ela vai perdendo muito do entendimento dela, né? Sobre que, se eu fizer determinado movimento, isso vai me ajudar a curar. Mas daí a gente faz o processo inverso. A gente começa um tratamento daqui a pouco com radiestesia terapêutica ou com psicoterapia. Mesa quântica, eu acredito que também viria a ajudar muito, porque vai limpar muito, né, do que essa pessoa carrega. E aí sim, daqui a pouco a pessoa vai começar a despertar uma consciência, e através dessa consciência, ela vai começar a se abrir para fazer a parte dela. É isso aí, é realmente uma permissão, uma abertura da consciência para um despertar e poder sim ali ser trazido um movimento para que a cura, o equilíbrio e a harmonia aconteça. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, vai curtindo, se tiver perguntas, vai comentando e lá no final da live tem orientação do tarô nessa energia do portal 9 do 9 do 9. E qual é a próxima doença? Nossa próxima doença é hérnia de disco. Hérnia de disco ela é uma doença que ela se forma na nossa coluna ali, né? Ela fica entre as vértebras da nossa coluna. O que acontece? Nós temos as nossas vértebras e a gente tem um núcleo pulposo ali no meio, que é feito de cartilagem, né? Cartilaginoso, que a gente fala que são as almofadinhas, que ficam ali amortecendo o impacto, né? Para não ficar batendo osso com osso. E não é só o osso com osso que bate, né? Existem terminações nervosas ali. Então, quando essa cartilagem ela se desloca ou se amassa, a gente começa o quê? Fica batendo osso com osso
e fica também pressionando alguns nervinhos, algumas terminações nervosas que a gente tem. E isso acaba causando muita dor, uma dor extrema, que às vezes chega a fazer a pessoa perder alguns movimentos, né? E o que a medicina tradicional fala? Ah, a hérnia de disco vai ser causada por excesso de exercício, por daqui a pouco algum acidente, né? A pessoa pode ter caído, pode ter sofrido algum acidente, algum trauma na região da coluna, acabou gerando a hérnia de disco. Mas quando a gente analisa, né, essa pessoa, o estilo de vida, a forma de trabalho, as formas de lazer, a gente acaba percebendo que essas pessoas que desenvolvem a hérnia de disco são pessoas o quê? Muito dinâmicas, muito autoritárias, muito ansiosas, briguentas às vezes, pessoas que querem tudo do seu jeito, muitas vezes pessoas que são intolerantes e controladoras, querem ter o controle. Então, as pessoas que elas desenvolvem a hérnia e quando elas acabam criando uma consciência que essa hérnia foi desenvolvida por causa do seu comportamento, a gente já viu acontecer muitos casos que a pessoa vai se tratar com terapia, com fisioterapia, é muito importante fisioterapia no caso, né? Porque vai precisar dos alongamentos para criar espaço novamente entre as vértebras da coluna. A gente já viu muitas situações, muitos casos que acabaram revertendo. Por quê? Porque acaba afastando essas vértebras, né? Acaba dando espaço de novo para essas cartilagens, a almofadinha que a gente fala, começarem a ser irrigadas com sangue novamente. Então, começa o quê? A proteger osso do osso, proteger aquela terminação nervosa e automaticamente vai sentir um alívio da hérnia. E isso se deve muito à tranquilidade mental da pessoa. Essa pessoa entender que ela não controla nada de verdade e que ela tem que soltar. A partir do momento que ela tem uma mente mais tranquila, a coluna vai ficando mais relaxada e vai acontecendo a cura dessa hérnia, vai acontecendo a descompressão e o alívio das dores. Olha ali, então, a pessoa que tem muito essa questão mental muito forte, muito racional, muito querendo mandar controlar tudo, então pode acontecer essa questão da hérnia de disco. Sim, sim, sim. São candidatos bem fortes a desenvolverem hérnia de disco. Se não tem, talvez venha a desenvolver ao longo da vida por causa realmente das questões do comportamento, né? Das questões de tentar manter o controle, de querer controlar as pessoas ao redor delas. Então, E como que a pessoa pode trazer paz, harmonia para a mente? Porque muitas vezes a gente vê empresários, pessoas, líderes que dizem: se eu não pensar, se eu não criar, as coisas não andam, as coisas não acontecem. Então a pessoa precisa agir de uma forma, muitas vezes, ali de querer realmente se impor de energia, de responsabilidade. Como que ela pode trazer paz para a mente, para o espírito? Para trazer harmonização, para que não aconteça ou começar a trazer o tratamento para uma hérnia que já existe. essas pessoas dificilmente têm o ímpeto de parar e olhar para si também, né, Pietro? Elas só vão parar no momento que daqui a pouco o corpo parar, que daqui a pouco acontecer da hérnia paralisar elas. Tipo, não consigo mais me movimentar, travei minha coluna. Agora eu preciso olhar para mim. Mas quando acontece esse momento, é um momento importante para a pessoa se abrir, para a pessoa começar daqui a pouco uma psicoterapia, daqui a pouco fazer uma yoga, fazer alguma técnica que vai trazer para ela um relaxamento da mente, porque essa pessoa precisa relaxar essa mente, soltar os controles.
que aí sim ela consegue relaxar o restante do corpo. Aí sim ela consegue ter uma efetividade nos tratamentos. Porque daqui a pouco a pessoa vai dizer assim: ai, mas eu já fiz tantas sessões, eu já fiz 10 sessões de fisioterapia e até agora nada. Minha dor continua exatamente igual. Fisioterapia não adianta de nada. Somente a fisioterapia, ela não vai adiantar. Ela precisa do complemento, ela precisa realmente da terapia, da psicoterapia, ela vai precisar de uma yoga, de um relaxamento, de uma meditação, coisas que realmente vão começar a baixar essa adrenalina toda para o corpo poder começar a se curar. É verdade, porque muitas vezes quando a pessoa não para, o universo para a pessoa. E aí é uma hernia de disco, é uma gripe, é um mal-estar. Acontece de realmente a vida parar. Então, faça esse movimento para você. Pare, respire, realmente trabalhe forte essa questão de você usufruir da vida. A vida não é só trabalho. Olha a Madalena ali, ó, dando um oi ali para nós. Né? A vida não é só trabalho, a vida não é só você pagar boleto. Não, você precisa viver, usufruir, passear, realmente estar na tua própria companhia bem. Ah, mas eu não tenho condição de passear. Vai tomar um chimarrão na praça, vai fazer uma caminhada, faz um movimento por você, pela tua vida. Assim você vai trazer paz de espírito para a tua mente. E radiestesia, existe gráficos também para auxiliar nessa questão da hérnia de disco, das pessoas que já estão fazendo esse trabalho da hérnia de disco. Com certeza. Com certeza, existem alguns tratamentos para coluna, gente, que a gente pode fazer com a radiestesia. Nas nossas próximas lives, provavelmente já vai ter chegado a placa de radiestesia para tratamentos da coluna. Eu comprei no final da semana passada. Eu tinha esperança que fosse chegar até hoje para já trazer a placa, para já ilustrar para a gente aqui. Mas não deu. Mas a gente vai ter outros problemas de coluna para falar e com certeza eu vou trazer a plaquinha para mostrar para vocês. E nessa placa a gente faz tratamentos para coluna. Ali a gente vai realmente ter uma placa exclusiva para tratar coluna. Muito bem, então fica nos acompanhando aqui nas próximas lives para que você compreenda cada vez mais sobre as doenças, sobre as questões, para trazer um despertar para a sua vida. E a próxima doença, qual que é? Vamos para a nossa próxima e última doença, então, que são problemas intestinais. Vamos falar somente de 3 problemas intestinais aqui hoje, tá, gente? Porque o intestino é muito amplo, possui muitos problemas, mas hoje a gente vai falar dos mais simples. Talvez numa próxima live a gente comece a falar de alguns outros problemas mais específicos. Mas hoje a gente vai falar o quê? De intestino preso, de ressecamento no intestino e do intestino solto. Então, assim, quando a gente tem um intestino preso, vamos começar falando que o quê? O intestino, eles representam a eliminação das substâncias que já não servem mais para o nosso corpo, né? É aquilo que sobrou, né? Vamos dizer assim. É o que o nosso corpo não conseguiu aproveitar e a gente precisa mandar embora para não ficar acumulando toxinas dentro do nosso corpo. Então, assim, se a pessoa tá segurando na mente dela alguma coisa do passado, tá resistindo muito em não permitir coisas novas, fatos novos na sua vida. Que mais? Deixa eu ver A aqui. questão de segurar praticamente, né, as próprias emoções, ressentimentos. Exatamente. Então, assim, ó, quando a pessoa não quer permitir mudança, quando ela tá segurando alguns fatos, quando ela não quer o novo, acaba o quê? O que o nosso inconsciente faz? Ele reflete lá no nosso intestino. Ele faz o quê? Segura, retém. Só que quando ele retém, quando ele tá segurando, isso começa a fazer mal, né? É a mesma coisa de uma emoção que a gente tá ali segurando, segurando, segurando. O que que acontece? Essa emoção passa a nos fazer mal, começa
a realmente intoxicar o nosso corpo quando a gente fica muitos dias sem ir aos pés. E quando a pessoa tem problema de ressecamento, ela tem o quê? Medo de ser quem ela é. É uma pessoa que ela tem medo de fazer escolhas, ela tem medo de ser julgada, ela tem medo de errar, ela tem medo de daqui a pouco fazer alguma coisa e não dar certo. Enfim, ela tem medos. E esses medos acabam o quê? Ressecando, porque o nosso corpo tem muito ar e esse ar, ele é uma energia fria e ele acaba se condensando. Então ele vai o quê? Ele vai ressecar as fezes dentro do nosso intestino. E isso vai dificultar, isso é muito pior do que o intestino preso. Por quê? Porque além do intestino estar preso, essas fezes estão ressecadas. E às vezes no momento de sair é uma dor insuportável, insuportável de da pessoa realmente assim ter a impressão de que está se machucando, que está realmente cortando de tanto que dói. Então é importante a gente não ter medo. Afinal de contas, a nossa vida é tentativa e erro. A gente nem sempre vai acertar. Mas se a gente não tentar, a gente vai viver naquela expectativa, vai viver segurando as coisas dentro de nós, né? Vai viver não se expondo e nos fazendo mal. E quando o intestino é solto, é justamente ao contrário. É quando bate o nervoso. É quando muitas vezes a gente recebe uma determinada incumbência e a gente acha que a gente não vai dar conta e a gente fica nervoso e o nosso cérebro perde o controle e automaticamente se reflete o quê? Lá no nosso intestino. É literalmente nesse momento aquela expressão que a gente ouve comumente: eu tô me borrando de medo. É isso que acontece, a gente perde o controle e aí solta tudo, e aí sai tudo. Então, É, basicamente, é isso. o intestino ele é considerado também o segundo cérebro, né, humano. Exatamente. É o segundo cérebro e às vezes o funcionamento do intestino para a regulação do nosso corpo todo é mais importante do que o funcionamento do nosso cérebro, né? Porque se o nosso intestino não funciona, automaticamente ele começa a prejudicar vários outros órgãos. Vai sobrecarregando os rins, vai sobrecarregando o nosso estômago, vai dificultando a nossa respiração. Então, vai sobrecarregando o nosso coração, porque o sangue já não é mais filtrado, né? As toxinas estão ali inundando o nosso sangue. Então, realmente pode nos causar sérios problemas. É muito importante a saúde do nosso intestino. Tem muitas pessoas que têm intestino preso e fazem muito uso de laxante diariamente, né? A gente já viu muitos artigos de médicos falando que, eventualmente, claro, os próprios médicos indicam, mas Sim, todos os dias, sempre, essa questão dos laxantes vai chegar um momento que o intestino não vai mais aguentar. E aí pode gerar doenças um pouco mais graves. Então, com a certeza. questão da pessoa poder se soltar e liberar, é falar, expressar, é se libertar desses pesos que ela está segurando. Sim, é exatamente isso, assim. E a questão, né, de laxante é que o laxante ele vai ajudar até um determinado momento e vai chegar um tempo que o organismo vai viciar e aquele laxante também não vai mais fazer efeito, né? Então, tratar a causa emocional acaba sendo muito melhor. Quando a gente trata o nosso emocional, a gente acaba regulando o nosso intestino. E como que a pessoa pode trabalhar essa questão do soltar, a questão do medo? Como que ela pode? Quais seriam técnicas da radiestesia, gráficos ou da própria terapia que poderiam ajudar ela nessa questão do intestino?
todas as alternativas estão corretas. A gente vai precisar o quê? Vai ter métodos de radiestesia terapêutica, vai dar para trabalhar com Conindu, com mesas radiônicas voltadas para a saúde, mas é muito importante, daqui a pouco, uma conversa com um terapeuta, daqui a pouco mudar um pouquinho os pontos de vista das situações para conseguir liberar esses medos, né? É importante liberar os medos. Se liberar, daqui a pouco não vê mais como algo tão ruim quando surgem coisas novas. Perceber que sair da zona de conforto é algo desafiador, mas é muito bom. Traz muita coisa nova, traz muita coisa boa para nossa vida. Que ficar sempre no mesmo lugar, não, por mais que tenha segurança, acaba ficando algo rotineiro, sem graça, que não te traz nenhuma emoção nova e que não acrescenta em nada na tua vida. Então, vamos se abrir para o novo, né, gente? Vamos permitir mudanças, vamos soltar mágoa, vamos soltar ressentimento e todo o nosso corpo vai funcionar de uma forma muito melhor. Exato, e aproveitar esse portal 9 do 9 do 9 para realmente soltar. Soltar aquilo que está pesado, aquilo que você está procrastinando, sair da zona de conforto, porque a questão do destino também envolve muito isso. A pessoa está acomodada, não se permite ao novo, tem medo de soltar o velho ali na direção do novo, e aí acaba gerando esses problemas intestinais. Sim, e eu tava quase esquecendo, mas me lembrei agora. Uma dica bem valiosa para quem tem problemas de intestino preso, gente, é uma boa faxina em casa. É organização. Começa lá organizando armário, organizando gaveta, organizando a cozinha, organizando tudo. Porque muitas vezes, quando a gente organiza, quanta coisa a gente tira que já não nos serve mais. É um exercício também, tá? Da gente fazer a limpeza e tirando o que não nos serve mais, e tirando o que a gente não usa, que às vezes está guardado ali há muito tempo. Então tem toda uma ligação, né? A gente faz uma limpeza física, tira da nossa casa as coisas que já não nos servem mais, que a gente já não usa. Doa, enfim, né, para pessoas que daqui a pouco vão vir a utilizar. E quando a gente faz a limpeza externa, automaticamente o nosso cérebro começa a entender que é necessário uma faxina interna também. Então, esse é um exercício bem importante, que traz toda uma questão psicológica e que vai ajudar muito no funcionamento do intestino. Olha ali, então limpa a casa, limpa as suas gavetas, realmente. Se organiza a casa, que automaticamente a organização vem para dentro também. O intestino também começa a se organizar. Ó, fica a dica, então, faz esses movimentos. Já começa agora, terminando a live, já começa a organizar a tua casa, teu quarto, começa a se movimentar, aproveita essa energia desse portal e perceba aquilo que você não usa mais, aquilo que não agrega mais, e só está ali ocupando lugar, espaço emocional e físico. Libertação. Realmente se liberar de toda essa energia. Márcia, são 8 minutos para as 9. Nossa, e o tempo já passou e já foi mais uma live, né? Mas foi um momento muito gostoso aqui com todos vocês, gente. Tô só pelas cartinhas do tarô agora. Vamos lá, Pietro, sem comerciais. Sem comerciais, sem comerciais. E semana que vem tem live de novo. Tem, inclusive, gente, hoje eu consegui me organizar e eu já consegui ir vendo alguns assuntos. E a gente até pode deixar para ver se as pessoas realmente têm interesse nesses assuntos, tá? Que foram alguns assuntos que vieram meio que intuitivamente, que são lúpus, gastrite, reumatismo e síndrome do pânico. Ó, então, gostou do tema? Coloca ali nos comentários se você gostou, se está aprovado, se você tiver alguma sugestão a mais, né, de alguma doença, vai colocando. Se você estiver assistindo ao vivo, se você estiver assistindo na gravação, coloca ali, porque tudo isso são sugestões.
e que a gente vai trazer aqui para você. Então, pode repetir de novo aí quais são as próximas da próxima live? Lúpus, gastrite, reumatismo e síndrome do pânico. Olha ali, então, aprovou, já comenta aqui, que aí depois a gente já começa a divulgar a nossa próxima live, terça-feira. Que dia que é terça-feira? Dia 16? Acho que Acredito, é. não tenho certeza, mas acho que é. Porque no dia 17 tem workshop, que é na quarta, então na É dia terça é dia 16. Então vai mentalizando 1, 2 ou 3, coloca ali nos comentários qual que é a orientação do tarô para a sua vida nesse portal. Não mentaliza nada. Não mentaliza, eu quero saber do meu marido, da minha esposa, do papagaio. Não. É realmente uma mensagem do portal para você. A energia do tarô, para que ele tenha te falar nesse portal 9 do 9 do 9. Então mentaliza 1, 2 ou 3, vai colocando ali qual que é a energia do tarô para a sua vida a partir de hoje. Carta Muito. número 1, carta número 2 e carta número 3. Pode falar. Antes do Pedro falar, ó, a Lise e a Tati já aprovaram os nossos temas da próxima live, gente. Então, ó, já temos 2 votos a favor. Tá aprovado, então, temos 2 votos a favor, coisa boa, o pessoal está comentando, né? Então, se você tiver sugestões, manda, a gente está fazendo uma série de lives. Se você não assistiu às lives anteriores, assista, compartilha, estão aqui no Instagram, estão também no YouTube, no canal da Márcia, lá no meu canal, para você poder assistir quantas vezes você desejar. Então, aproveite, né? Trabalhe o teu emocional para transformar a sua vida. Qual é a energia do portal? O que o tarô tem a te falar para você que escolheu a carta número 1, a carta do ermitão? É momento de olhar para dentro. É momento de introspecção. E essa carta também ela te convida a mudanças, mudança de cidade, mudança de estado, mudança até de país. Então, essa energia do portal está te trazendo essas mudanças. É uma carta que, ó, vai, ele não espera. Ele dá o passo, ele acredita e ele vai em busca daquilo que faz sentido para ele. Então, para você que escolheu a um grande momento de introspecção, mudanças interiores e mudanças nesse novo ciclo que vão acontecer de cidades, de casa, de trabalho, muitas mudanças acontecendo para você. Para você que escolheu a número 2, a carta dos enamorados. Essa carta te pede, sim, decisão. Ela está te mostrando 2 caminhos. Você tem que decidir. Ou você vai para a direita ou vai para a esquerda. Ou sim ou não. Não adianta você ficar em cima do muro. Então, decisão. É isso que o portal vem te falar. Não adianta ficar ali esperando que o milagre aconteça. Não, você tem que decidir. Como a Márcia falou, é 50% o terapeuta, 50% a pessoa. E aqui você precisa decidir. Essa carta te faz um convite. Sai do muro. Ou vai para um lado do muro, ou vai para o outro lado do muro. Não fica em cima do muro. Decisão. E é só você que vai decidir. Então decida. Decida por você, porque é isso que o portal te convida. Para você que escolheu a número 3, a carta da Lua. Momento, sim, do portal está realmente aberto para você olhar para a tua espiritualidade. Trabalhar a expansão da tua consciência, trabalhar o ocultismo, astrologia, olhar realmente para esse ponto principal da parte esotérica. Então se permita conhecer mais o tarô, se permita conhecer sobre astrologia, sobre cristais, radiestesia, se permita essa visão. Então o portal te convida a você a abrir a tua essência, a se tornar a sua melhor versão, para sempre ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Então, orientação do tarô para o portal, muitas coisas positivas para a sua vida. Gostou da orientação, Márcia? Gostei da orientação, porque a minha carta foi a número 1. E eu já Mudando. estou em processo de muita mudança e, né, estou aberta a todas as mudanças que estão por vir. Venha, universo, me traga mudanças que eu estou querendo mudar muitas coisas. Então, Muito bem. A Vivi comentou ali, ó. Já me mudei esse ano. Não pode mudar de novo, Vivi. Mas pode mudar de novo. Mudanças. Mudanças de casas, de trabalho, de expansões.
Então, mudanças internas, carta do ermitão, carta 1. É, Mudanças aqui. A mudança começa antes em nós. Como a Márcia comentou, é de dentro para fora. Quer mudar realmente? Começa internamente. Então, essa carta ela te convida assim: a mudança começa na tua casa e interior, mas também te traz possibilidades de mudanças de cidades, de casas, de trabalho. Então, é uma carta muito positiva. As três são positivas, mas é um convite do portal para você. a Márcia, carta. só gratidão por mais uma live, por você estar aqui, por dar essa aula aqui para nós. Gratidão é toda minha, Pietro. Muito feliz em estar aqui com vocês, com todos vocês. Gratidão a quem nos acompanha. É sempre muito bom. E o que eu vou dizer mais, né, gente? Brilha a prosperidade. Gratidão a todos vocês. Brilha a prosperidade, gratidão a todos que nos assistiram ao vivo, a você que vai nos assistir na gravação. E a gente pede que você curta, que você comente, compartilha, tiver sugestões, manda pra gente, coloca aqui embaixo do vídeo, manda no direct, que é um prazer sempre a gente receber o teu feedback. Gostou da live? Tem alguma sugestão? Tem alguma dica? Dá um feedback para mim, dá um feedback para Márcia, que sempre é muito legal, muito traz alegria para nós recebermos feedback de vocês. Muita luz, muito amor. Amanhã, às 7 horas da manhã, tem Café com Terapia ao vivo. Até a próxima semana, nas próximas lives, nas próximas séries sobre a causa emocional da doença. Convida um amigo, convida uma amiga. Vamos trabalhar, vamos expandir, vamos melhorar o nosso emocional para a gente ser tudo que a gente nasceu para ser. Uma linda noite e até a próxima live.